Tudo bom, pessoal? Para finalizar a nossa série realmente, hoje nós vamos fazer algumas modificações, fazer algumas correções e fazer a tradução do nosso Laravel para o português, tá? Para fazer a tradução, eu estou utilizando o pacote do Laravel Lang. E só lembrando, pessoal, já deixou o like, já se inscreveu e já ativou a notificação? Se ainda não fez, bora fazer. Você pode acessar aqui e verificar a documentação, mas não tem nada de muito especial não, tá? Eu vou instalar os pacotes do Laravel Lang, o Publish, o Lang e o Attributes, como ferramenta de desenvolvimento. É rapidinho, já vai instalar, aí não tem problema. Depois de fazer a instalação, eu já vou aproveitar e já vou publicar o arquivo de configuração. E agora eu adiciono a minha linguagem realmente, tá? Ó, através de um comando do Artisan, php artisan lang add ptbr. E para finalizar nossa tradução, a gente vai vir aqui no nosso arquivo de configuração, config app, e fazer a modificação aqui. O que nós vamos mudar? Vamos mudar a nossa time zone para América São Paulo. E vamos definir o nosso bloqueio para ptbr. Feito isso, basta eu voltar aqui no meu painel e a gente já tem o nosso painel traduzido para o português. Ó, mudar tudo funcionando, beleza? Ó, aqui os botões também já estão em português, a exibição, na hora que a gente vai estar criando alguma informação, todos os nossos botões já estão em português. Ó, tudo funcionando. Para completar essa nossa tradução, a gente vai também fazer a modificação nos nomes do nosso resource. Ó. Se eu verificar, ainda está user, roles, permissions, né? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no meu resource e vou verificar. Volta aqui que eu saí. Resource table, model label. Bem aqui. Basta eu colocar esta informação no meu model que ele vai mudar o nome, tá? Agora a gente vem aqui, app, filament, resource. Vamos começar pelo nosso resource de users. Aqui vai ser usuário. Se eu voltar aqui no meu painel, editar usuário, né? Tá tudo funcionando. Vamos fazer a mesma coisa tanto para roles e para nossas permissions. Abre aqui e vamos colocar as nossas funções. Função e aqui permissão. Vindo aqui, salvar, está traduzido. Só que se você for verificar aqui, ó, a tradução quando ele coloca em plural, ele não consegue fazer a tradução corretamente, né? Porque ele usa a tradução no inglês, né? Apenas adicionando um S. E para isso também existe, tá aqui, ó, para deixar o plural. Permissões. E aqui no roles, funções. Eu voltar, agora eu tenho ele corretamente, né? Funções, permissões e função, tá? Tudo corrigido e tudo no português da forma que a gente precisa. Nós também vamos fazer aqui a separação no meu menu. Agrupar esses dois itens, permissões e funções, nós vamos agrupar.
Se eu vier aqui na minha documentação, aqui ó, tem aqui a forma de agrupar os meus itens. Venho aqui, vou começar aqui por funções mesmo. Eu vou colocar configurações. E vou usar isso para minha roles e para minhas permissions. Voltando no meu painel, eu já tenho separado roles e permissions. Bem simples, né? Só que nós vamos fazer também uma outra correção aqui. Eu não sei se vocês já fizeram um teste, mas no momento que eu for criar, por exemplo, uma função e eu tentar criar uma função com um nome que já existe, eu vou receber um erro. Por exemplo, eu vou tentar criar novamente a função admin. Ele me dá um erro no banco de dados, dizendo que ela já existe, porque no meu banco de dados o meu name ele é único, é um campo único. Como é que a gente resolve isso? Eu posso vir aqui no meu resource novamente, meu resource de funções, pego o name, ele está requerido e a gente vai definir ele como sendo um campo único, tá? Como é que faz isso? Basta vir aqui e colocar unique. Unique. Só que se eu colocar apenas o unique, ele não vai deixar. Vamos fazer o teste. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, agora aqui o admin, vou criar novamente uma função chamada admin, que tem acesso ao meu painel. Ele já me dá a informação que o valor informado já está em uso e não deixa. Só que aí eu tenho um problema. Se eu tentar atualizar o meu painel agora, a minha função, ele vai continuar me dando o mesmo erro, dizendo que já existe e não vai deixar. Então, para que eu permita a edição aqui no meu campo unique, eu vou colocar mais um parâmetro. Ignore record como true. Agora, se eu vier aqui e tentar atualizar, eu vou conseguir. Está atualizando. Então, vamos fazer isso também para os nossos outros campos que precisam disso. Por exemplo, o meu campo aqui em permission. E se eu for aqui no meu usuário, esse meu campo que é único é o meu e-mail. Pronto, agora eu consigo modificar, salvar sem problema nenhum. O que nós podemos fazer a mais aqui para deixar o nosso sistema um pouquinho mais legal? Vamos fazer a modificação do comportamento quando eu crio um usuário ou edito um usuário. O comportamento padrão na criação e na edição é permanecer aqui nessa tela. Por exemplo, se a gente for verificar aqui na nossa URL, eu estou no Create, né? Então eu vou criar um novo usuário. Deixar como novo. Novo@teste.com. Coloco uma senha. Definir ele como usuário. Eu vou criar. Por padrão, o comportamento padrão é me trazer para a tela de edição. E eu não quero esse comportamento. Eu quero que quando eu salve ou edite o registro, ele me jogue novamente para minha tela principal, tá? Deixa eu deletar esse usuário que a gente vai criar ele novamente já já. Para eu fazer isso, eu venho aqui e utilizo uma função também. Só um momentinho, deixa eu achar aqui a função. Deixa eu voltar aqui na minha criação. Create. Essa função aqui que eu vou estar utilizando, pessoal. Posso vir aqui no meu user. E no momento da criação do meu usuário, eu faço esse meu redirect.
ele vai redirecionar para o meu index, que é a página que eu estou lá. E esse mesmo comportamento para o momento que eu fizer uma edição no meu usuário. Vamos testar. Vou voltar aqui no meu usuário, vou criar um usuário novo 2 para ver se está criando realmente. Teste.com, senha. E vou adicionar minha função user e vou criar. Pronto, ele me redirecionou para minha tela. E se eu tentar editar, vai acontecer a mesma coisa. Ele me redireciona para minha tela. Então é isso, pessoal. Essas foram as pequenas correções que a gente fez. Fizemos a tradução e modificamos. Ah, tem mais uma coisa interessante. Por exemplo, se eu quiser mudar a minha URL, meu slug, para deixar em português também, eu posso fazer isso de uma forma bem simples. Eu volto aqui no meu resource e eu tenho essa opção aqui. Só um momentinho. Slug. Essa parte aqui é de configuração. Model, plural, navigation, icon, sort, item navigation, customize slug. Basta eu selecionar e colocar no meu resource. Por exemplo, no resource de usuários. Eu não quero ele com slug de user. Eu quero ele com slug de usuários. Salvar. Se eu voltar aqui no meu painel agora, deixa eu dar um refresh. Ó, ele já não encontrou mais essa slug user. E clicar agora em usuário, a minha slug está modificada como usuário. Se eu editar também está usuário. E eu posso fazer essa modificação também para as minhas funções e permissões. Poderia vir aqui, deixa eu entrar aqui no painel. Vim aqui no meu resource de roles e adicionar funções. Ou função apenas no singular. E na minhas permission vai ser permissão. Quando eu volto aqui no meu painel agora, eu já tenho a minha slug. Voltou eu atualizar. Eu já tenho a minha slug modificada. E agora sim nós finalizamos a nossa série de vídeos sobre o Filament PHP utilizando o Laravel Permission. Muito obrigado a todos que se inscreveram, todos que curtiram, todos que compartilharam. Valeu mesmo, pessoal. Se você ainda não fez isso, aproveita agora, tá? Curte o vídeo, se inscreve, ativa as notificações porque mais vídeos virão. Aproveita para compartilhar também com os amigos, com as amigas, com todo mundo, para difundir ainda mais o conhecimento sobre o Laravel Permission. E para dar essa força e essa moral aqui para o nosso canal continuar crescendo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.